Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro webinar da série promovida pelo Prêmio Respostas para o Amanhã, que está na sua 7ª edição. Eu sou Isabel Costa, gerente de cidadania corporativa da Samsung no Brasil, e quero reforçar o nosso compromisso há 10 anos com a responsabilidade social através de programas e iniciativas de educação e inovação. O prêmio, que tem a coordenação geral do SEMPEC, está com inscrições abertas até o dia 10 de agosto. Quem pode se inscrever? Professores de escolas públicas de todo o país, que lecionem disciplinas das áreas das ciências da natureza ou da matemática, escrevendo projetos com equipes de até 5 estudantes do ensino médio, com foco na abordagem STEM, que vem do inglês ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Para saber mais, acesse o site, leia o regulamento e não perca tempo, faltam poucos dias para o fim das inscrições, tá bom? Bom, para começar a nossa conversa de hoje, nós vamos receber 2 estudantes premiadas em edições anteriores, que, mobilizadas pelo Prêmio Respostas para o Amanhã, estão traçando suas trajetórias nas áreas das ciências. Para contar essa experiência, convidamos as estudantes Rayane Rodrigues e Paola Ferreira. Paola Ferreira é estudante de astronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também é técnica em agropecuária. Foi vencedora em 2 edições do Prêmio Respostas para o Amanhã, com o projeto Consustime. Vencedor nacional em 2017 e o projeto sobre beneficiamento das águas cinzas, ambos da Escola Estadual de Educação Profissional Guilherme Teles Gouveia, em Granja, no Ceará. Temos aqui também a presença da Rayane Rodrigues, vencedora nacional do prêmio em 2016, com o projeto de implantação do cultivo de palmito jussara e pupunha na aldeia indígena Itapuã, Tupi-Guarani, no Vale do Ribeira, da ETEC, engenheiro agrônomo Narciso de Medeiros de Iguape, interior de São Paulo. Atualmente, Rayane é técnica em agropecuária e está concluindo o curso de Tecnologia em Meio Ambiente e Recursos Hídricos na FATEC de Jacareí. E ela cursa também Iniciação Científica no INPE, em São José dos Campos. Bom, essas experiências e essas trajetórias de vida são muito inspiradoras, principalmente para os jovens e estudantes, e principalmente para as meninas, né, que querem conhecer e se inspirar nas escolhas profissionais, como uma forma, né, de atuar mais como sujeitos críticos e propositivos na sociedade, buscando sempre respostas para uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável. E também temos uma convidada especial para mediar a nossa conversa de hoje, que é a Marcela Babini. Ela é licenciada em Física pelo Instituto Federal do Ceará. Ela é editora do site Mulheres na Ciência, um espaço que reúne histórias de mulheres cientistas, suas pesquisas e discussões sobre nossa posição no mundo científico. Tudo escrito por mulheres e para mulheres. A Marcela vai seguir o debate e vai direcionar as perguntas do público. Então, vocês que estão nos acompanhando, participem pelo chat do canal do Respostas para o Amanhã, no YouTube e Facebook. Marcela, agora é com você. Muito obrigada, Isabel. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Para começar a nossa conversa, nós separamos aqui algumas perguntas, mas quem estiver assistindo, por favor, mande suas perguntas para as nossas convidadas no chat, ok? Vamos começar com a Paola. Paola, quais foram as principais motivações que te fizeram optar por uma carreira em ciências? Boa tarde a todos. Então, para responder essa pergunta, eu sempre digo que eu me considero sortuda, porque até eu entrar no ensino médio, eu não imaginava seguir carreira científica, eu não pensava nisso, não considerava algo palpável, não conhecia nenhum cientista e tudo mais. Mas aí tudo mudou no meu primeiro ano do ensino médio, quando uma professora, ela apareceu com uma proposta de projeto de iniciação científica, mais especificamente pesquisa, e eu pedi para participar, e nossa, eu me apaixonei por aquele mundo, em fazer experimentos no laboratório e tudo mais. Então, essa seria mais ou menos a minha maior inspiração
né? O meu maior incentivo ter participado desse projeto, e depois não parei mais, né? No segundo e no terceiro ano do ensino médio, eu também participei de projetos, só que eles foram mais voltados à extensão, e eu gostei desses dois mundos, da pesquisa científica e da extensão. E eu comecei, né, sendo técnica agropecuária, eu estava fazendo técnica agropecuária na época, mas eu também consumia muito entretenimento na área de astronomia, né? Filmes, séries e tudo mais. E aí eu comecei a me apaixonar por esse mundo, e apesar de na astronomia você poder seguir outros ramos sem ser o da pesquisa, eu sempre vejo a astronomia nesse lado mais forte da pesquisa, né? Apesar de você poder ter outras possibilidades. Então, aí que eu comecei já a colocar o pé no chão e falar, não, eu acho que realmente eu vou fazer astronomia e vou querer seguir nessa área. Então, isso tudo foi muito importante para mim, né? Poder participar desses projetos, porque eles que colocaram na minha cabeça, não, eu posso participar, eu posso fazer pesquisa, é legal, gostei. Então, eu acho que foi mais isso mesmo. E essa questão também, né, de consumir entretenimentos na área de astronomia. E eu acho que foi mais isso mesmo. Muito legal. Então, aliar a prática e a divulgação científica, né, que chegou até você. Muito interessante essa combinação. Rayane, para você agora a mesma pergunta. Quais foram as motivações que te levaram a escolher uma carreira nessa área de ciências? Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo o convite de estar participando, de ter essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha experiência. Assim como a Paola, eu também sou técnica em agropecuária. O projeto que eu desenvolvi, que nós fomos os vencedores nacionais, foi no ano de 2016. E naquela época, no ensino médio, eu também não fazia ideia de que carreira eu queria seguir. Não sabia onde seria a minha área de atuação, eu ainda não tinha decidido qual faculdade cursar. Então, o professor Paulo apareceu com esse projeto de reflorestamento, então foi o meu primeiro contato com a área ambiental. Então, ele não só trouxe esse projeto que propunha os benefícios ambientais, mas também que propunha a integração social e cultural também, porque desse modo a gente conseguiu ter um contato com uma comunidade tradicional da região, uma aldeia indígena, e dessa forma a gente conseguiu integrar não só estudantes e professores, como a gente também conseguiu integrar nós estudantes com a comunidade. Então, eu acho que a partir daí foi aquele pequeno start para eu começar a me interessar pela área ambiental. Então, quando eu comecei a realizar o projeto, a gente se sente parte daquilo. O prêmio também é muito gratificante, mas eu acho que, em primeiro lugar, a experiência, assim, que eu vou levar, assim, na minha vida, não só acadêmica e profissional, mas também pessoal, é essa oportunidade de ter participado e de você ser reconhecido. Eu acho que é muito gratificante. Então, eu comecei a entrar na área ambiental de tecnologia. Eu curso Tecnologia em Meio Ambiente e Recursos Hídricos na FATEC de Jacareí. E aí surgiu a oportunidade também da iniciação científica no INPE. Eu atuo numa pesquisa científica na área de Química Ambiental. Então, o Respostas para o Amanhã, ele serviu como esse comecinho da minha trajetória para eu poder me interessar. Então, eu acredito que o programa, ele auxilia muito nós que somos jovens, os estudantes, a terem essa percepção de ampliar os horizontes e a gente vê que a gente tem possibilidades e que a área da pesquisa científica é incrível, e eu pretendo continuar na área da pesquisa, sempre buscando soluções e inovações. Então, é muito gratificante. Muito legal, Rayane, obrigada. É importante ver como a experiência, a prática realmente de pesquisa científica é uma coisa que ajuda, né, a escolher esse caminho, porque você pode perceber que é uma coisa que você gosta de fazer. Mas nem tudo são flores, né? Eu queria saber de vocês duas, vamos começar com a Paola. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram
para escolher, na escolha dessa carreira? Eu gosto de pensar assim, como a princípio. Parece que deu uma travadinha na transmissão da Paola. Vamos fazer essa pergunta para a Rayane? Você pode começar, Rayane? Sim, claro. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não sou de desistir, que desistir não é uma opção para mim. Claro que a gente sempre encontra dificuldades, principalmente nós que somos, por sermos mulheres e por sermos muito jovens. Então, a gente encontra essa dificuldade de, às vezes, conseguir se impor e trazer opiniões e sugestões que possam ser validadas. Então, no começo, com certeza, a gente encontra certas barreiras, mas eu acredito que a gente tem que buscar quebrar esse paradigma e que a gente precisa cada vez mais da ciência, a gente precisa da pesquisa científica. Atualmente, isso está mais que claro que a gente precisa, de fato, investir cada vez mais na ciência. Então, eu me sinto muito grata por poder estar entrando nessa área, ainda estando no comecinho, mas eu sinto que a gente já consegue colher os frutos daquilo que a gente está plantando. Então, as barreiras, eu creio que elas devem servir mais como motivação para a gente continuar e não desistir. Muito, muito legal. Vamos ver se a Paola voltou para ela poder responder a gente agora também. Eu acho que voltou, deu uma Oi, caída. Paola. Então, sobre a colocação da Rayane, eu concordo com ela. Eu vejo como a principal dificuldade justamente isso de será que eu sou bom o suficiente para estar nesse ambiente, para fazer isso, para fazer pesquisa? Porque primeiro, né, começa com essa ideia de que o cientista é um homem do cabelo branco, arrupiado. Então você fica, nossa, será que pessoas como eu podem fazer ciência, né? E aí, também pequenas situações que acontecem no dia a dia, também que te fazem se questionar, né? Que me fazem questionar se realmente aquele ali é o lugar certo. Mas, apesar de todas as dificuldades, né? E apesar de o ambiente acadêmico ser hostil, um pouco hostil, tem pessoas que estão tentando mudar isso, né? Na verdade, estamos, como sociedade, estamos tentando mudar esse ambiente acadêmico. Então, assim como houveram pedras, também houveram pessoas maravilhosas e situações incríveis que eu passei dentro da astronomia. Então, é isso, né? Tentar deixar o ambiente acadêmico mais democrático e mais agradável e acolhedor a todos, né? Então, eu acho que realmente essas foram as principais dificuldades, né? Essa sensação de não pertencimento. Daí uma importância de um prêmio desse tipo, né, de uma iniciativa desse tipo, que consegue mostrar o potencial de jovens, né, de diversos tipos de jovens, ainda antes de uma escolha acadêmica. Pessoal, deixa eu falar para vocês que a gente tem online, agora aparecendo que estão assistindo a gente do Amapá, do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, do Ceará, do Rio de Janeiro e da Bahia. E lembrando de novo, mandem perguntas no chat, nos comentários, perguntas para as nossas convidadas sobre as trajetórias. Quem sabe ajuda você a decidir por algo assim também, né? Meninas, agora vamos falar um pouco sobre a participação de vocês nesse prêmio e em outras iniciativas desse tipo, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre como vocês acreditam que iniciativas assim são importantes para reconhecer, como eu estava falando, né, o potencial dos jovens e estimular que busquem essas carreiras. E eu queria que vocês contassem um pouquinho a participação de vocês nesse prêmio e em outras iniciativas do mesmo gênero, assim, do mesmo tipo. Vamos começar com a Rayane? Sim.
Então, com relação à participação no prêmio, né, do Respostas para o Amanhã, eu participei no ano de 2016, na terceira edição, e a gente fez um projeto de reflorestamento de uma área de Mata Atlântica com espécies nativas da região para a geração de renda para uma aldeia indígena lá da região do Vale do Ribeira. Então, até o momento, como eu havia falado, eu não tinha ideia do que eu iria seguir academicamente, e quando o professor trouxe esse projeto para a gente, eu acho que foi muito importante, porque os alunos também conseguiram se integrar entre si. Então, todos os alunos participaram, todos os alunos deram sugestões, apresentaram ideias. Então, isso foi muito legal. Foi a partir daí que eu tive esse contato. Então, quando nós chegamos, de fato, na comunidade, a gente pôde ter um contato totalmente diferente. Então, o projeto ele trazia benefícios ambientais, sociais, e isso foi muito importante para a gente poder ter essa integração. Então, eu creio que a partir daí os alunos se sentem estimulados para poder enxergar as novas possibilidades. Então, eu creio que é isso. E com relação à minha iniciação científica, né, que é o contato atual que eu tenho com a pesquisa, do mesmo modo, eu também não imaginei que hoje eu estaria fazendo iniciação científica no INPE, eu visitei o local, e hoje está sendo, assim, uma experiência incrível, que às vezes a gente nem acredita, uma possibilidade que está tão próximo da gente, e a oportunidade chega de repente, e a gente tem que agarrar a oportunidade. Então, está sendo muito bom, está sendo uma experiência, assim, muito diversificada na área ambiental ainda, e agora eu estou entrando um pouco mais também na química ambiental e buscando soluções para os problemas ambientais utilizando a química. Então, para mim, está sendo muito bacana. E tudo começou, como eu falei, né, no Respostas para o Amanhã, nessa essa paixão pela área ambiental. Então, é isso. Muito obrigada, Rayane. Paola, a mesma pergunta para você, então. Como participar do Prêmio Respostas para o Amanhã ou de outras iniciativas desse tipo foi importante para a sua escolha? E como foi participar? Então, falando assim um pouco sobre a minha trajetória no prêmio. Eu comecei tudo isso começou no segundo ano, né, quando o meu professor, ele apareceu com um projeto, e ele fez com a sala toda. O projeto era sobre beneficiamento de águas cinzas, então seria ali uma alternativa para reutilizar a água cinza, que a água cinza seria aquela proveniente do chuveiro, da pia. Então, conscientizar a população de que essa água ela pode ser reaproveitada em plantação, ou então até mesmo se você tem alguma coisa ali, uma plantinha em casa, então você pode usar essa água e levar ao público as melhores formas de se reutilizar essa água, né? Então, primeiramente foi com esse projeto. Eu gostei muito do projeto. Ele foi mais na parte de extensão, e eu gostei muito de levar essa discussão ao público, às pessoas da comunidade, né? E aí, o meu professor inscreveu o projeto nesse prêmio, e a gente levou, foi vencedor na categoria Júri Popular. E aí, no ano seguinte, a gente também seguiu mais ou menos na mesma área, com outro projeto, que na verdade era de um outro professor, e daí a gente deu continuação, porque ele teve que sair da escola e tudo mais. E esse projeto era sobre o consumo de água no banho, como economizar água no banho. Então, também, de novo, foi mais ligado à extensão e conscientização do público sobre isso. E aí, dessa vez, foi vencedor nacional, e também foi vencedor na categoria Júri Popular. E, olha, essas iniciativas de você
dar premiações para pesquisas, projetos de pesquisa ou projetos que trazem soluções para a sociedade, né, para melhorar a sociedade, é muito importante, porque aqui no Brasil a gente não leva muito a pesquisa científica, a ciência a sério, né? Ela sofreu muitos ataques recentemente, então acaba sendo desvalorizado. E você ter essas iniciativas são importantes, você incentivar as pessoas, né, a fazerem ciência, a ver a importância da ciência, não só quem está fazendo, mas também o público. E o governo ele não tem como carregar tudo nas costas sozinho, né, de financiar tudo sozinho. Então, também é muito importante que a iniciativa privada ajude, financie, né, e dê o fomento que precisa. Então, sim, muito importante o prêmio, muito importante. E também porque... Muito... desculpa. Tá tudo bem. Só acrescentar também, né, que já é um incentivo aos professores, porque quando você é aluno, por mais que você queira, não tem como fazer nada sozinho, né? Na ciência, assim, às vezes você não consegue fazer nada sozinho. Colaboração é sempre importante, né? Então é sempre importante o professor estar ali junto, auxiliando. E é mais isso também, né? Para incentivar os alunos e os professores também a se engajarem. Agora sim. Muito obrigada, Paola. Me deram um espaço para eu falar um pouquinho. A minha pesquisa de graduação foi sobre o que levava mulheres a escolherem física como uma carreira. E aí eu entrevistei mulheres no Brasil, físicas com doutorado e atuantes na área no Brasil, e eu perguntei para elas o que tinha acontecido antes do vestibular que tinha feito com que elas escolhessem essa área como a área que elas queriam, em que elas queriam ser profissionais. E aí eu descobri, nas análises dessas entrevistas, que a identificação com a carreira desde uma idade muito nova é muito importante. E o mais importante de tudo era a percepção de que a ciência era uma coisa boa e que respondia às curiosidades dessas crianças, então, na época, né? Elas percebiam ainda crianças que, a partir da ciência e a partir da física, elas conseguiam responder à pergunta de como as coisas funcionam, que acabou sendo o título do meu trabalho, porque foi a frase mais repetida durante toda a pesquisa, assim, durante todas as entrevistas. E as relações que elas tinham com professores, pais, outros familiares, enfim, com pessoas que eram espécies de orientadores e mentores, né, eram justamente as relações que tinham essas características de mentoria, assim, que além da parte técnica e de conhecimento sobre o assunto, também tinha uma relação afetiva, né, um se importar de verdade um com o outro, entre orientador e a estudante, né, ou uma professora, uma mãe, um pai, e essa criança. E aí, nesse contexto, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para que outras jovens, né, em especial as meninas mais jovens que estejam procurando essa carreira, o que vocês acham que elas podem fazer para ir atrás dos sonhos delas e de ter um futuro na carreira que elas gostariam, assim? Vamos começar com a Rayane. Tudo bem, Rayane? Tudo bem. Então, não é fácil, né, toda essa trajetória, mas eu acho que a gente pode começar buscando a perspectiva do que a gente mais gosta. Então, eu comecei no curso do ensino médio de técnico em agropecuária, eu tinha uma visão totalmente diferente, e a partir disso, do projeto que eu realizei, mais voltado para a área ambiental, eu percebi que o meu foco não era
tanto no agronegócio, mas sim voltado mais a buscar soluções para a gente poder ter a conservação ambiental. Então, eu acho que essa busca por projetos, e como a Paola falou, é necessário esse trabalho em conjunto, é necessário essa perspectiva participativa. Eu acho que é necessário você pontuar e buscar o que você mais gosta de fazer. Então, existem diversas possibilidades, por exemplo, na minha área ambiental, existem diversas opções de trabalho, de pesquisa, então, às vezes, a gente acaba ficando um pouco perdido, mas eu acho que sempre tem aqueles temas, aqueles assuntos que chamam mais a nossa atenção e a gente deve pesquisar mais, ir atrás e procurar conhecer quais são os pontos fortes naquela área, quem são os pesquisadores que mais atuam naquela área. Então, eu acho que a gente tem que tentar ficar por dentro da área que a gente gosta e procurar quais são as tendências e quais são as pesquisas que estão sendo feitas atualmente, quais são as soluções e as buscas tecnológicas que existem atualmente para essa área que eu estou interessado. Eu acho que isso é o principal. Muito obrigada, Rayane. Rayane, deixa só eu te pedir, na próxima resposta, quando você for falar, para você aproximar o microfone da sua boca para o pessoal que está assistindo a gente conseguir te escutar melhor, tá bom? Ah, tá ok, tá ok. Tá, obrigada. Vamos agora direcionar a pergunta para Paola. Eu acho que a Rayane falou lindamente sobre a área de agropecuária, né? Eu vou puxar um pouco a sardinha aqui um pouco mais para a área de astronomia, que realmente é difícil, né? Porque a gente já falou que você tem toda uma visão, né? Um estereótipo de como é um cientista. Mas assim, o que eu posso dizer para as meninas pode ser um pouco difícil, né? Você se imaginar seguindo uma carreira científica, mas siga. Se é isso que você quer, pode parecer clichê também, mas se é isso que você quer, pelo menos tenta fazer. E também não se subestime, porque às vezes o que acontece muito mas eu não sou boa em matemática, eu não sou boa em física. Mas assim, é uma coisa de momento, né? Se você gosta, se você tem interesse em buscar mais sobre isso, não se subestime por você não conseguir, sei lá, fazer um exercício de matemática naquele momento, entendeu? Isso é uma coisa que você pode aprender depois, se você insistir. Então, essa seria a minha mensagem, né? Se caso você queira seguir assim uma área mais de exatas, uma área da física e da matemática, então tente, vai ser difícil, mas se persistir e se estudar bastante, consegue fluir. E você vai encontrar apoio. Vai ser difícil, às vezes você pode escutar algum comentário aqui ou lá que desestimule, mas sempre vai ter gente para te apoiar e, como eu disse, né, tem pessoas que estão tentando tornar o ambiente acadêmico o mais agradável possível, né? Então, eu encontrei pessoas maravilhosas que me apoiaram muito. Então, eu acho que mais é isso. Muito obrigada, Paola. Realmente a experiência do jovem com a ciência o mais cedo possível é muito importante. E aí eu aproveito para lembrar que até o dia 10 as inscrições estão abertas. Professores podem montar grupos de até 5 alunos para se inscrever no projeto, tá? Aqui no QR Code vocês conseguem acessar o site. O site é respostasparamanhã.com.br, www.respostasparamanhã.com.br, ok? E agora vamos começar a fazer umas perguntas do público. Vamos partir para algumas perguntas que colocaram no nosso chat. Começar com a do Wagner Maurílio Honorato Pereira, de Minas Gerais, que perguntou quais são as dicas que a Rayane e a Paola dão para os estudantes do ensino médio como forma de incentivá-los na área da pesquisa. Vocês falaram um pouquinho sobre isso, vamos dar uma reforçada e falar sobre como que eles podem seguir essa área, tá bom? Vamos começar pela Paola? Então, falando assim sobre minha experiência pessoal,
para entrar na pesquisa, no caso, os meus professores, né, eles falaram, eu tô com um projeto aqui de pesquisa, um projeto aqui de pesquisa de extensão, então, quem quiser, né, participar pode se sentir à vontade. Mas caso o seu professor talvez não apareça, né, com essa proposta, você pode sugerir para ele. É claro que, assim, quando você é aluno, realmente tudo é mais difícil, porque você nunca fez pesquisa. É claro que você vai sentir dificuldade, você não vai entender, normal, tudo bem. Então, você chega, o professor fala, eu gosto muito dessa área aqui, né? Tô precisando aqui um pouco a área que você gosta, que faz seus olhinhos brilharem. Por isso que também, às vezes, é importante você buscar informações na internet, né? Para ir se descobrindo do que você gosta. E aí, chega para o seu professor e fala, nossa, tinha muito interesse em fazer uma pesquisa, ou então uma extensão, e eu gosto muito dessa área, e aí os dois podem conversar e também pensar no negócio, em alguma coisa juntos, que foi isso que aconteceu comigo na universidade. No ensino médio não foi assim, né? Os professores já apareceram com um projeto, eu gostei do tema e pedi para participar. Mas no caso da universidade, eu cheguei para o meu professor e falei, eu gosto de astrobiologia, que é atualmente o projeto de pesquisa que eu estou fazendo, né? Iniciação científica. Ele é na área de astrobiologia. Eu cheguei e falei, eu gosto muito de astrobiologia, eu queria trabalhar com extremófilos, né, que seriam aqueles micro-organismos que conseguem suportar ambientes extremos, né, altas temperaturas ou temperaturas muito baixas, alta incidência de radiação. Então, eu falei, eu quero trabalhar com isso, e aí, eu e o professor, a gente pensou em alguma coisa, e hoje tá aí o projeto. Então, assim, não fique com medo de falar com o seu professor, ele não vai te engolir, mas eu acho que mais seria isso. E se você quer fazer isso, tenta. O que eu digo é tenta. E é isso. Rayane? Então, eu vou contar um pouco, engajando um pouco também na minha experiência. Sendo bem sincera, eu encontrei bastante dificuldade nesse meu projeto atual também, de iniciação científica. Muitas vezes eu não tive o apoio, porém, como eu falei, desistir não estava nos meus planos e nunca vai estar. Então, eu acho que muitas vezes eu tive sim que correr atrás sozinha de várias coisas, eu tive que pesquisar por conta própria, eu tive que tentar entender sozinha. Mas, pelo contrário, eu também encontrei pesquisadores excelentes que me ajudaram e também me deram apoio. Então, eu acho que realmente a gente não tem que desistir, como a Paola falou e como a gente está aqui pontuando, né, firmemente nessa conversa. Vai ter, sim, as dificuldades e as barreiras que a gente vai enfrentar, mas é muito gratificante. E a gente também recebe um apoio e a ajuda vem de alguma parte. E eu acho que o mais importante também é a gente acreditar em nós mesmos. Então, quando você acredita que você consegue fazer aquilo, não, eu consigo fazer, eu sou capaz de desenvolver essa pesquisa, tudo fica mais fácil. Então, você colocando isso na sua cabeça, você consegue ter uma perspectiva totalmente diferente. E a partir daí, você começa a ter mais credibilidade e as pessoas também começam a olhar para você de outra forma, começam a te enxergar com outros olhos. Então, a minha principal dica é ter determinação, ser dedicada. Eu acho que é muito importante. Eu procuro fazer tudo com dedicação, o que eu faço. E para mim, o que é mais importante é a caminhada e não o tempo. Então, eu acho que assim, eu prefiro fazer algo que demore bastante, mas que alcance um resultado plausível, que seja bom, que ofereça bons resultados. E eu acho que é isso, não se preocupar com o tempo que vai levar. Na área da pesquisa, a gente, né, tem prazos e tempos, mas eu acho que a trajetória que você está seguindo é o mais importante, eu acho que é o mais gratificante. Então, a minha dica seja determinado, não desiste, você vai encontrar várias barreiras, mas não tem como desistir de primeiro, então você tem que continuar e seja dedicado naquilo que você faz. Eu acho que quando você faz aquilo com dedicação e com carinho, os resultados são assim, saem muito bons. Então, eu acho que essas são as principais dicas. Muito boas, meninas.
Lembrando, eu quero só lembrar que no site www.respostasparamanhã.com.br, os vídeos das meninas estão disponíveis, os vídeos dos projetos das duas estão disponíveis nas edições anteriores do prêmio. Então, quem quiser ir lá e se inspirar para escrever seu próprio projeto, por favor. Agora, seguindo com as perguntas do nosso público, a Gilvânia Moura, da Bahia, Gilvânia Moura Santos, da Bahia, perguntou quais as sugestões que vocês poderiam nos dar com relação ao incentivo dos estudantes técnicos em agroecologia na construção de projetos científicos. Vamos começar com a Rayane, essa. Então, novamente, pegando, né, o meu exemplo da pouca experiência que eu ainda tenho, eu acho que o interessante é buscar por projetos no qual tenham soluções técnicos, científicas, tecnológicas voltados à pauta ambiental. Então, atualmente, a gente, mais do que nunca, sabe a importância da conservação do meio ambiente. Então, eu acho que esses projetos que buscam esse tipo de inovação, que buscam conciliar o social, o econômico e o ambiental, são, assim, os principais. Então, eu acho que para um estudante nessa área de agroecologia, seria muito interessante buscar quais são os pontos na área ambiental que mais precisam ser melhorados atualmente. Eu acho que buscar verificar quais são os atuais cenários e as possibilidades seria o mais importante para poder começar a desenvolver um projeto bacana e que atenda a essas demandas, tanto conciliando a parte da conservação ambiental, integrando a sociedade também, o social, que é extremamente importante, que deve estar integrado, e a parte econômica também. Então, eu acho que projetos voltados à sustentabilidade seriam muito interessantes de estarem sendo cada vez mais implementados. Paola? Eu também concordo, né? Essa discussão agora de o impacto ambiental das coisas, né? Está muito em alta. Essa preocupação está crescendo cada vez mais e realmente existem questões a serem resolvidas no meio da agroecologia, mas assim, então procurem ficar inteirados, né, no que está acontecendo, ou então às vezes olhe para a sua cidade ou para a região onde você mora e tenta buscar qual seria algo ruim ou alguma problemática, né, do ambiente à sua volta e propor alguma coisa. E também não se esqueça assim, de sempre conversar com o professor, né? Porque, de novo, quando você é estudante, sempre, às vezes, é muito difícil bolar alguma coisa, vai ser realmente difícil, complicado. Mas busca também sempre falar, né, com o professor e debater, expor ideias com seus colegas. Por exemplo, quando eu estava concluindo o técnico, eu fiz um projeto de extensão, né, para apresentar para a conclusão do técnico em agropecuária. E o nosso projeto era justamente sobre o uso de agrotóxicos na região, porque tinha muito o uso indiscriminado, porque os agricultores não sabiam, né, como lidar com aquele produto, então acontecia acidentes. E aí a gente, né, debateu isso em sala e levantou, isso aí é uma coisa que está acontecendo, né, e é um problema que a gente está enfrentando, então vamos trabalhar em cima disso. E aí o nosso projeto foi mais de conscientização e levantar esses dados, né, de quem usa o agrotóxico, levantar depoimentos de o que aconteceu com essas pessoas. Então, procura também, né, sempre olhar a sua volta e ver nas notícias o que está acontecendo e tentar bolar alguma coisa. Um rascunho aí, não sei. É isso. Eu concordo com vocês duas. Eu acho que olhar para o meio ambiente e olhar para problemas locais que podem ser solucionados a partir de tecnologia e inovação científica eu acho que é o que mais pode incentivar os estudantes, porque eles podem ver a pesquisa dando frutos, né?
E isso é muito gratificante, como vocês duas falaram já. Seguindo aqui as perguntas do público, para as duas, quais foram a da Tâmara Castro, de São Paulo? Ela pergunta, Rayane e Paola, quais foram as maiores aprendizagens que vocês construíram ao participar de um projeto de investigação científica colaborativo na escola? Posso começar? Pode começar, Paula, desculpa. Tá. Então, eu acho que o maior aprendizado foi que eu passei a entender a importância do trabalho de extensão e do trabalho de pesquisa, né? E a entender como é que funciona melhor esse mundo. Então, eu acho que essa foi a maior aprendizagem, né? De entender a importância, porque assim, eu não estava muito ligada nisso antes de começar. Então, foi aquele negócio, tudo no seu tempo, no seu ritmo, aprendendo cada vez mais. Então, realmente foi isso, de entender, né, a importância. Então, por isso também que o prêmio foi importante, né? Porque eu vi que o que eu estava fazendo era importante para a sociedade, que ele tinha um certo impacto. Então, quando eu recebi a notícia de que ele tinha ganhado, né, o projeto como vencedor nacional, nossa, eu me dei conta, uau, então o que eu estou fazendo realmente é importante, né? Então, eu acho que foi isso. E sobre colaborativo, né? Que eu pensava também que a ciência, ela era assim, uma pessoa sozinha fazendo tudo, descobrindo tudo ali no escritório dela, mas não. A ciência funciona também com colaboração, cada um faz um pouquinho. Ah, você é especialista nisso, então você faz essa parte. Ah, você é naquilo, então você faz essa parte. Porque o nosso projeto, que a gente se inscreveu no prêmio, ele era com a sala toda. Então, a gente dividiu lá as tarefas, mas é claro que a gente também discutia todo mundo junto. Então, aí é que eu vi também a importância de você diversificar, né, a área da ciência e da pesquisa, porque pessoas diferentes vão pensar diferentes, e às vezes, se alguma coisa passa despercebido por você, uma outra pessoa vai lá e se toca, nossa, e essa parte aqui? Aí você fala, nossa, nem tinha pensado nisso, mas outra pessoa pensou. Então, por isso que é importante também você ter um ambiente diversificado, o que hoje, infelizmente, a gente não tem muito, né? Que a maior parte principalmente assim, das exatas, são homens, né, brancos, e eu vejo isso diariamente quando estou na universidade. Então, por isso que é importante a gente trazer questões como essa para levar cada vez mais essa diversidade, né? Mais mulheres, mais pessoas negras, e outras minorias. Então, eu acho que foi isso mesmo, né? A importância do ambiente diversificado e o impacto que um projeto de pesquisa ou extensão pode ter na sociedade. Concordo plenamente com você. Rayane, qual foi algumas das suas maiores aprendizagens na participação de uma investigação científica dentro da escola? Então, eu compartilho uma experiência semelhante à da Paola. Quando o professor trouxe o projeto para a gente, foi legal perceber essa interação entre os alunos, porque às vezes, muitas das vezes existe isso de não ter o contato, o diálogo entre os colegas de sala de aula. Então, eu acho que o ambiente ficou muito mais agradável, a gente pôde todos, né, como a Paola colocou, acho que a palavra diversidade é extremamente importante agora, porque todos opinaram, todos conseguiram expor suas ideias e sugestões, o professor ouviu e deu atenção a tudo que todos os alunos estavam propondo, e dessa forma, juntos, a gente conseguiu construir o projeto. Eu acho que esse foi um dos pontos mais importantes do aprendizado. Eu falo por experiência própria, eu costumava ser uma pessoa mais individual, uma estudante mais individual, então, a partir daí, eu comecei a quebrar um pouco esse paradigma de que, na verdade, a gente precisa cada vez mais do trabalho em conjunto mesmo. Então, a gente precisa trabalhar em equipe, ninguém consegue fazer tudo sozinho,
e muitas vezes eu posso ser bom em tal parte e tal pessoa ser boa em outra parte, e dessa forma a gente consegue integrar os sistemas. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, a gente buscar a coletividade e não a individualidade. E isso eu vejo não somente para os projetos, mas no meio social, enfim, no meio ambiental. Então, eu acho que a coletividade, eu acho que foi o mais importante, foi um dos conhecimentos que mais me impactou de forma positiva. Então, essa integração que a gente teve e quebrar também um pouco essa hierarquia que tem de estudantes com professores. Então, o professor aprender a escutar os alunos também, eu acho que é extremamente importante. E dessa forma a gente conseguiu conciliar tudo isso e conciliar esses conhecimentos. Então, no meu caso, trabalhar em equipe foi um dos principais aprendizados que eu tive. Uma das, assim, e hoje em dia eu agradeço por isso, de ter participado desse projeto em equipe, porque hoje em dia eu já consigo trabalhar isso de forma muito mais eficiente, muito melhor. Então, eu consigo ouvir mais o que o colega tem a dizer. Então, isso no meio acadêmico é extremamente importante. Na pesquisa científica, você não vai fazer tudo sozinho. Então, você precisa de ajuda, você precisa da colaboração e da participação de todos. Então, eu acho que coletividade é um dos pontos mais importantes que me trouxe aprendizados e reflexões. Muito, muito importante mesmo falar sobre isso, meninas. E aí tem um comentário aqui para a Rayane, da Juliana Gonçalves, de São Paulo, falando que é muito legal como a sua trajetória foi aguçando o seu olhar crítico e orientando as suas escolhas. E realmente a trajetória vai ajudando a gente, né? Algumas pessoas estão perguntando sobre o trabalho que eu fiz e como levar mais meninas para a física e para as outras áreas científicas. Esse trabalho está disponível no site www.mulheresnaciencia.com.br, onde eu faço parte de um grupo de editoras, e lá, além desse trabalho e de outros textos meus, vocês também podem encontrar muitos textos que são relatos de mulheres que são cientistas, que hoje já têm uma carreira consolidada na ciência, contando sobre a trajetória e sobre as coisas que foram importantes para elas em cada trajetória particularmente. E lembrando, de novo, que no Respostas para o Amanhã, www.respostasparamanhã.com.br, você pode se inscrever, você, professor, pode se inscrever com seu grupo de alunos. As inscrições estão abertas até o dia 10 de agosto. Então, corre lá, vê as regras. Aqui no QR Code você tem acesso ao link. E vamos para a última pergunta de hoje, da Gabriele Satiro Lucas Barros, do Paraná. Ela fala: eu gostaria de saber pelas meninas qual a importância do incentivo dos professores em função da área da pesquisa. Como o incentivo dos professores foi importante para a área que vocês escolheram depois? Vamos começar com a Paola. Pronto, Paola. Tá. Tá, pode ser. Então, eu acho que foi muito importante, né? Porque, voltando a falar, é muito difícil um aluno fazer algo sozinho, não é possível, obviamente, né? Mas, assim, é muito difícil, porque o professor já está mais familiarizado, né, com como funciona um projeto, né? E o aluno não. Às vezes ele está começando ainda, então vai ser trabalhoso, ele vai sentir dificuldade. Então, é muito importante o professor ele reconhecer isso, né? Que o aluno ele ainda está aprendendo, de que ele precisa de ajuda para entender conceitos, para poder elaborar ideias e começar a ter aquele pensamento crítico, né? Porque isso também é muito importante quando você está fazendo ciência, ter um pensamento crítico. Então, essa é a importância, né, dos professores, de ter paciência e de incentivar os alunos também, né? De que aquilo que eles estão fazendo é importante, de que assim que continua, assim que se dá. Eu me considero também sortuda, porque o meu professor orientador agora,
ele é maravilhoso, ele me ajuda muito, me incentiva muito nessa parte do projeto, então eu consigo ver realmente o peso de um professor na vida de um aluno. E também lembra, né, que você vai fazer parte da vida daquele aluno, então às vezes 50 anos depois o aluno ainda vai lembrar de você, então tem que ser uma lembrança positiva. Então, realmente, eu vejo mais esse como o peso do professor na vida de um aluno, no quesito de incentivar ele e produzir ciência. Perfeito, Paola. Agora, Rayane, você pode falar para a gente como o incentivo dos professores foi importante na escolha que você fez depois para sua carreira? Sim, eu concordo totalmente com a Paola. No meu caso também, o incentivo de professores é extremamente importante. Então, muitas vezes nós, alunos, temos professores como mentores, a gente admira. Então, sempre tem aqueles professores que a gente mais admira, que a gente se identifica. Então, eu acho que para o aluno tem, assim, um ideal do professor. Então, a partir do momento que você recebe esse estímulo, é extremamente importante. Então, no meu caso, os meus professores, eu sou muito grata a todos eles contribuíram para o meu crescimento pessoal e acadêmico e profissional. Então, eu acho que é extremamente importante essa interação de aluno e professor. E, mais uma vez, essa quebra de hierarquia que o aluno muitas vezes, ele é extremamente criativo, ele possui ideias e pensamentos que ele precisa, né, expor. Então, eu acho que o professor tem, como educador, ele tem que ter esse papel de escutar, de dar voz para o aluno mesmo, sabe? Então, muitas vezes o projeto pode surgir ali de uma simples ideia e vindo dos alunos mesmo. Então, o professor ele está mais ali para orientar. Eu acho que isso que é o bacana. Os alunos serem estimulados a pensar e a produzir o projeto através do senso crítico, de reflexões e do próprio pensamento, e o professor ir orientando e funcionando ali como uma certa ferramenta para orientar os alunos. Então, eu acho que é muito importante quando esse incentivo parte do professor para os alunos poderem estimular as suas inteligências múltiplas, né? No caso, porque eu acho que o conhecimento ele não está somente limitado a saber fazer matemática ou saber fazer geografia. Eu acho que existem diversos tipos de inteligências que devem, inclusive, serem estimuladas nas instituições de ensino, o que no caso a gente sabe que não acontece, né? A gente tem um modelo muito disciplinar, a gente tem um modelo muito, digamos, fechado em sua caixinha, né? Nas instituições. Então, eu acho que quando o aluno ele se sente à vontade de dar sua opinião, de trazer sugestões e buscar soluções, eu acho que é extremamente importante. Com certeza, o incentivo principal ali, a base para o aluno é o professor, né? Quantas vezes a gente não olha para um professor e se inspira e fala, eu quero ser igual a esse professor, nossa, eu gostei da área que ele está atuando, eu acho que eu quero ir para essa área, eu quero me especializar em tal coisa, como esse professor. Então, eu acho que é extremamente importante ter o incentivo do educador. Perfeito, Rayane, muito obrigada. Pessoal, nosso tempo está acabando, as perguntas que não foram respondidas vão ser contempladas em futuras notícias no site, fiquem acompanhando. E agora eu quero chamar a Isabel para voltar aqui. Olá! Oi, Oi, gente! Isabel. Que privilégio ouvi-las com tanta paixão, né? com tanto entusiasmo, né? Pelas escolhas, pela trajetória que vocês têm tido na área da ciência, na área da pesquisa, com esses diversos conhecimentos. Eu acho que o prêmio ele reflete muito isso, tudo isso que vocês trouxeram aqui. Exatamente essa é a nossa motivação, né? De buscar incentivar, estimular, né, o pensamento crítico, a participação, o protagonismo do jovem nas tomadas de decisões por um caminho, né, por analisar
o seu contexto, o seu cenário, pensar alternativas que possam, né, gerar soluções, né? E isso dá na escola, isso tem que acontecer na educação básica. Se nós queremos mudar essa realidade de realmente termos mais mulheres, principalmente, né, meninas, mulheres, jovens, na área científica, na área de STEM, né, da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, nós temos que começar na educação básica. E as mudanças curriculares também passam por isso, né, para que o professor possa ser um instrumento, um provocador, né, do aluno no processo de ensino e aprendizagem. E isso resume tudo que o prêmio tem perseguido, né, desde 2014, nossa primeira edição aqui no Brasil, nós já mobilizamos mais de 160 mil estudantes, né, plantando a sementinha, envolvendo com as temáticas curriculares, mas pensando sempre esse pensamento fora da caixa que a Rayane falou, né, sair um pouco dessa linha tradicional, mas para levá-los, né, à curiosidade científica, à curiosidade por buscar respostas, e que as respostas não estão prontas, né, e temos muito espaço para inovar. Muita coisa já foi descoberta, mas muita coisa nós temos ainda para descobrir, e é nesse futuro, né, dos jovens é que a gente tem que se mobilizar e focar nossos esforços, nossos investimentos para que a gente faça a transformação na nossa sociedade. É nisso que nós acreditamos. Então, para nós é um motivo de muito orgulho poder ouvi-las, poder ter a Marcela aqui, que também representa uma parcela importante, né, da comunidade científica, engajando mulheres nas carreiras científicas, principalmente em pesquisa, né, porque hoje nós somos presença nas universidades, mas ainda nas áreas de pesquisa ainda não temos um indicador tão grande, tão alto. E é uma tendência, né, a gente está vivendo um momento atual de pandemia, com tantos desafios para a ciência e para a tecnologia, e mais do que nunca a gente tem que chamar a atenção para a nossa sociedade, para o investimento na educação e para que a sociedade perceba a importância do papel do professor nesse processo de engajamento e mobilização dos estudantes. Então, eu quero só deixar realmente aqui meu agradecimento de coração, o quão bonito e quão gostoso foi ouvi-las e poder conhecer um pouco mais da história e dessa trajetória. Espero que todos que também estiveram presentes aqui nos ouvindo hoje puderam ter percebido, né, esse papel importante e a participação de vocês para contar essa história, né, porque é uma história muito bonita. Temos aí o projeto, né, o prêmio hoje ele está com as inscrições ainda abertas até o dia 10 de agosto, tragam suas ideias, a gente faz um convite aos professores, conversem com os alunos, troquem ideias, pensem em projetos ligados aos currículos, né, de ciências da natureza e matemáticas, para que vocês possam trazer ideias para a participação no prêmio. Tenho certeza, assim como foi comentado aqui pelas meninas, que vai ser uma experiência muito enriquecedora para os seus alunos. A gente tem, né, a nossa primeiro webinar, a gente trouxe a importância da tecnologia na educação. O nosso segundo webinar, nós falamos sobre as metodologias ativas, né, como uma ferramenta, um método importante de incentivar e estimular o olhar do ensino e aprendizagem mais dinâmico, envolvendo e engajando os alunos. Então, procurem acessar pelo site do Respostas para Amanhã, nós temos diversos conteúdos que podem apoiar nesse processo de construção de uma metodologia ou de uma prática pedagógica que possa participar do nosso programa, o Prêmio Respostas para Amanhã. Então, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, da Marcela, muito obrigada pelas perguntas, pela mediação, pelo seu projeto. Rayane, Paola, sigam trilhando lindamente esse caminho na área da ciência e da tecnologia. É isso aí, gente. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigada. Vocês querem dar uma mensagem final? Fiquem à vontade. Temos ainda alguns minutos. Ok. Falando rapidinho do ponto de vista do profissional da educação, né, do professor e da professora, que é a minha área de graduação e a minha experiência profissional, é super importante, inclusive uma das coisas que eu achei na minha
na minha pesquisa de graduação, a presença de um mentor e de um orientador na vida das mulheres que decidiram ir para essa área é super importante. Alguém que dê importância para a diversidade e que dê para o jovem a oportunidade de falar, como as meninas tanto falaram, né? De ter as ideias escutadas, isso é muito importante. A oportunidade de perceber como a ciência pode resolver os problemas do mundo. Então, eu incentivo muito os professores que busquem inscrever seus alunos nesse prêmio. Eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial na vida desses alunos, ter a oportunidade de fazer uma pesquisa antes de entrar na universidade. Raiane, Paola? Eu também gostaria de agradecer, né, a oportunidade de participar aqui dessa discussão, que eu acho que é muito importante que a gente fale sobre isso, porque às vezes a sensação que a gente tem é que tudo fica ali muito contido na universidade, né? Muitas vezes as pessoas em volta de mim não sabem o que eu estou fazendo. Então, eu acho que é muito importante esse diálogo, né, das instituições de pesquisa com o público, com a comunidade, para levar, né, isso que está sendo feito e qual seria o benefício que isso teria para a sociedade, os desafios, ter mesmo esse diálogo, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. E é isso, né? E como a Marcela falou, os professores são muito importantes para incentivar os alunos a participarem, né? E quem sabe acrescentar aí na questão da diversidade, você estimular cada vez mais pessoas diferentes a entrarem no meio científico. E é isso, gente. Obrigada. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, o convite por estar aqui, por ter participado e contar um pouquinho do comecinho só da minha trajetória, que ainda vai ter muita coisa pela frente. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar, principalmente para as meninas aqui no caso, não desistam. Vai parecer difícil, vão aparecer as dificuldades, mas a gente precisa da ciência e a gente precisa quebrar esses paradigmas e quebrar essa generalização, esse estereótipo de que a mulher não pode atuar na ciência. Então, eu acho que é extremamente importante esse tipo de diálogo, a gente estimular essas conversas, esses diálogos nas universidades, nas escolas, e eu acredito que esses diálogos, eles devem começar no ensino básico também, ou seja, ele deve começar lá no início do processo formativo da pessoa, do indivíduo, porque conforme o estudante vai crescendo, ele consegue começar a enxergar desde cedo essas oportunidades, então ele consegue ter uma visão diferente. Eu acho que ter participado do Respostas para o Amanhã, ter feito o projeto e hoje está fazendo a iniciação científica, eu acho que está tudo interligado, então uma coisa vai desencadear outra possibilidade. Então eu agradeço muito pelo convite, por poder ter falado um pouco, eu espero que as nossas histórias aqui possam estimular ou motivar de alguma forma as meninas da nossa idade a se interessarem pela pesquisa científica e começarem a procurar aquilo que elas mais gostam, quais são as suas áreas de interesse, e eu espero que, de certa forma, a gente possa ter contribuído para isso. E eu agradeço mais uma vez. Obrigada. É isso aí. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais.